Daremos continuidade aqui aos nossos cadastros da engenharia, onde estaremos cadastrando agora os produtos, os componentes industrializados, sarrafos e batentes, né? Sarrafos utilizados na construção do nosso corpo do balcão, né? Tanto o frontal, que é o batente, como o traseiro, né? Que é utilizado aí nos balcões que são utilizados para gabinete, de cozinha, tal, né? Que vão receber um tampo, um granito, alguma coisa aí. Então, nós vamos utilizar aqui dentro da nossa engenharia em produtos. Tá? Então, se eu fizer um cadastro zero, então, vou utilizar aqui o mais, né? E vou sempre escolher um produto do tipo interno base, tá? Para esses produtos com engenharia, ok? Não vou fazer do zero porque eu já tenho cadastrado o meu sarrafo aqui, tá? Eu tenho como traseiro e batente, tá? Então vamos ver primeiramente o sarrafo de batente. Tá? Aqui eu dei um nome para ele, sarrafo batente. Você pode dar o nome que você quiser, que é o que você utiliza aquele sarrafo frontal do balcão, ok? O meu código aqui eu botei SB, sempre lembrando que o código ele concatena, ele faz a informação, o vínculo com software de terceiro, né? Software 3D externo que não está vinculado ao RP. E aqui a nossa classificação sempre num padrão, né? Linha componentes, grupo industrializados, subgrupos, sarrafos e batentes. E aqui o tipo componente industrializado não mudar, tá? Não tem acabamento porque ele vai receber um acabamento dinâmico, ok? Dimensões não tem dimensões, tá? Propriedades eu vou colocar qual é a informação de borda que esse sarrafo vai receber. Então, como eu bordeio olhando o sarrafo de frente, né? Eu bordeio ele na parte traseira e frontal dele, onde ele aparece. Então é nos dois comprimentos, porque está relacionado ao sentido do veio nessa peça. Então por isso que é nos dois comprimentos. E aqui eu só informei o mesmo código com a indicação de A e B para os lados de usinagem. Ok? Se essa peça tiver usinagem, no caso aqui aplicado com cavile minifix, digamos assim. Aqui o setor destino montagem de caixa, onde eu utilizo esse sarrafo dentro da minha produção no setor de montagem de caixas. Ok? Compra, unidade, unidade, isso é sempre padrão, né? Para o nosso cadastro de engenharia. E o custo, eu vou estar agregando um custo aqui, vou estar incluindo um custo sem dedução, sem valor, sem nada, é só aquele custo padrão para o produto entrar dentro do builder depois na engenharia. Ok? E aí agora a gente vai para a parte importante, digamos assim, que é o nosso cadastro do sarrafo em si, os materiais, né, os filhos que fazem parte desse cadastro. Então, como é um sarrafo que vai receber usinagem da parte de cavilha, minifix e tal, eu tenho ele todos os processos completos. O corte chapa, tá? Que é unitário. A gente já falou várias vezes o porquê, né? Que minha estatística de processo de operação dentro da fábrica é unitário para o corte chapa. Então, uma peça cortada é um processo, ok? Depois nós temos a usinagem, que também está desse jeito, né? Então ele vai acabar sendo utilizado aqui em unitário, tá? Para peça. E aqui nós temos a colagem de bordo, tá? Que é o processo de bordear. Como a gente viu ali, ele está nos dois comprimentos da peça, mas visualizando a peça aplicada ao móvel é na largura do sarrafo, tá? Então, está aqui o nosso componente sarrafo batente, ele fica nessa posição, né? Onde nós temos a largura e a profundidade, tá? E aqui a altura é a própria altura. Então, a gente vai bordear aqui e aqui. Então, é duas vezes a borda da largura, certo? Apesar de ser comprimento, porque ele está relacionado ao comprimento do MDF, né? No veio, mas é nas duas larguras. Então, por isso que eu agreguei aqui borda largura vezes 2. A gente já sabe que o meu borda largura na verdade é uma fórmula, né? Onde tem a largura mais a perda da borda, que é aqueles 30 que a máquina perde no acabamento, dividido por 1000 para estar em metro, vezes 2, ele vai dar aqui o resultado de 2,06 metros de processo para esse caso. Ok? Então basicamente é isso. A borda, mesma coisa então, né? Eu também utilizo borda largura vezes 2. Aqui eu utilizo aquela borda de 22 por 0,45 sem cor. Por que sem cor? Porque é uma borda, um material de 18, né? Então eu utilizo
a borda de 22. Tem casos, né, tem clientes que utilizam esse sarrafo batente, esse frontal aí, de 25, né? Então pode ser feito de 25? Pode, a única diferença é que o MDF vai ser o de 25 ali dentro e a borda vai ser a de 29, tá? Mas a regra, as fórmulas, a matemática é a mesma. Acabamento de inserção do corpo, certo? Ele recebe a cor do corpo, na borda do sarrafo também ele é tudo da mesma cor. E o MDF, então, nesse caso, como eu falei, é de 18, pode ser de 25, pode. No nosso caso aqui a gente usa de 25 somente no traseiro, que eu já posso usar como base já para pendurar depois na parede se for suspeito e tal. Então, MDF de 18, aí eu vou utilizar aqui um cálculo para a área, o metro quadrado desse MDF. Então eu uso área base, tá? Largura e profundidade. Por que área base? Porque eu tenho essas dimensões, largura e profundidade. Ele vai pegar um vezes o outro dividido por 1000, né? Para dar, né, a minha metragem aqui, certo? Beleza. E aí vem novamente o que eu venho comentando que é importante para a lista de corte, a definição de largura e comprimento. A largura é o que do nosso sarrafo aqui. Então vamos pegar esse nosso sarrafo e vamos botar aqui. A largura do MDF é o que? É a nossa profundidade do sarrafo, certo? Dá para ver aqui nessa imagenzinha aqui. A largura do MDF é a profundidade do sarrafo. Por que eu faço isso? Só para a gente relembrar. Porque se o sentido do veio da minha peça está aqui e é assim que eu visualizo a peça aplicada ao módulo, a largura e a profundidade do sarrafo nós vamos utilizar, do batente. E como eu coloquei no sentido da chapa, no sentido do veio, né? Então, o que acontece? A gente vai ver aqui que a profundidade do sarrafo é a largura da chapa. Então eu estou aqui aplicando MDF, a largura é a profundidade, certo? E aqui, o comprimento é o que? O comprimento é a largura, tá vendo? Então, tá bem claro aqui que a gente consegue visualizar dessa forma, a nossa compreensão melhora quando a gente visualiza, né? Então a gente está vendo que no sentido do veio, a largura do sarrafo é o comprimento da chapa. Então, aqui a gente colocou, sabe que aqui é só para agregar, basta vir aqui e fazer o arrasto aí. Ok? Corpo também é o nosso acabamento de inserção para este caso. Simples assim, não tem mais segredo, salvei. É esse o cadastro do meu sarrafo de batente. Agora o sarrafo traseiro, a gente vai observar aqui que ele é um pouquinho diferente, tá? O que ele é diferente? Aqui o nome, lógico, e o código, né? A minha composição aqui basicamente é a mesma, porque sarrafo e batente está tudo no mesmo grupo, tá? Não tem dimensão. As propriedades eu também faço a borda nos dois comprimentos, tá? No mesmo sentido ali. Setor de montagem de caixa. Também tem um custo normal aqui, obrigatório. Agora vem a grande diferença. No meu caso aqui, o meu sarrafo traseiro ele é com 25 no MDF. Tá? Então, ele tem 25 no MDF e a borda de 29. Tá? O processo aqui de borda, de corte de chapa e usinagem é o mesmo. Ó. Exatamente igual. Tá? Tanto que se você quiser... Existe alguns macetes aí que você consegue... obter filhos. Então, se você não clonou o sarrafo dianteiro, né, o batente para fazer o traseiro, você pode obter filhos e ele puxa todos os processos ali e é igual, tá? A gente já viu isso em alguns outros vídeos aí, que ele consegue fazer isso, né? Agora, nesse caso, eu já estou mostrando aqui, já não vou mexer mais. Ele já está criado aqui, nesses processos, e eu só vou visualizar os outros itens aqui. Tá? Borda de 29 por 0,45. A única diferença é essa, né? É o material, porque a quantidade ela é obtida a partir da mesma variável, borda largura vezes 2, e a variável de acabamento, inserção aqui é o corpo. E o MDF de 25, né? Então ele também vai mudar nesse caso aqui, e a composição de quantidade, largura e comprimento ele muda também. Por quê? Porque a gente vai observar aqui que o nosso sarrafo traseiro ele está numa outra posição, tá? Então tá aqui o nosso componente sarrafo traseiro, tá? Ele é diferente, a posição dele ele está como se fosse um fundo, como se fosse uma porta, né? Ele fica em pé ali na parte traseira do móvel. Então o sentido do veio, na verdade, aqui o sentido do veio está aqui, né? Tá nessa posição aqui, ok? Tá?
Por que o sentido do veio está aqui? Porque se esse corpo for madeirado e for com veio, é dessa forma que vai. Claro, esse sarrafo vai alongar para cá, na largura do móvel, mas ele vai estar aqui com o veio. Então eu pego largura e altura, tá? Para minha quantidade, que é a minha área frontal, tá vendo? A área frontal, área painel, é largura e altura, né? Largura dividido por 1000 vezes altura dividido por 1000. Já viu que por isso que a gente cria essas variáveis, porque elas ficam universais, já posso se utilizar sempre para qualquer modo. E a largura e o comprimento do MDF, então, eu vou fazer a minha jogadinha aqui para a gente visualizar. Tá? Então a gente vai visualizar aqui que é o seguinte: a minha largura, ó, é a altura da chapa, da peça, tá? A largura da chapa é a minha altura da peça. Tá aqui, a gente viu que posicionando no mesmo sentido do veio sempre a peça, a gente vai ter os lados comparados aqui, né? Então a largura da chapa é a altura da minha peça. Tá aqui, largura é a altura, certo? E o comprimento, então, ele está relacionado à largura. Tá aqui, ó. Né? Vou botar fora aqui, mas vocês vão entender também que é a mesma coisa. Tá no mesmo sentido aqui, então o comprimento é a largura da minha peça. A largura da peça tá para o comprimento do MDF. Acabamento de inserção, corpo. Ok? Então, é isso. Agora, existe um cara aqui que vocês observaram que existe também no nosso sarrafo dianteiro, que é o conjunto minifix. Quando a gente criou lá os dispositivos de minifix, os parafusos, tambor, tudo, vocês viram que foi um cadastro lá que a gente criou os componentes que a gente compra, mas mais os conjuntos. Né? A gente criou o conjunto aqui. Então aqui eu estou definindo que para este sarrafo vai 2 conjunto minifix. Ok? Então toda vez que eu inserir isso aí na engenharia, ele já vai contabilizar 2 conjuntos minifix. A mesma coisa, se eu entrar até dentro desse conjunto, nós vamos ver que existe outro pai para ele, que é o sarrafo batente. Que é a mesma coisa, a gente entrou antes, eu acabei não comentando, deixei para comentar uma vez só, mas é a mesma coisa, ó, 2 conjuntos minifix para esse sarrafo batente. Então, a composição da ferragem aqui de fixação a gente coloca junto. E assim a gente finaliza nosso cadastro dos sarrafos, que são simples, né? Mas que são importantes, a gente utiliza ele dentro da composição do nosso produto final lá. Até o próximo vídeo.